palavra, ela joga um papel fundamental, justamente porque boa parte das nossas iniciativas é desacreditar a palavra e botar toda a nossa confiança em imagens. Não é só um conteúdo, uma regra, um entendimento, um conceito que a gente diz, olha, vocês entenderam o conceito é esse. Não é apenas um conceito, não é apenas uma ideia que a gente olha e entende, mas é como um holofote que ilumina todas as coisas, que faz com que as coisas que estão à nossa volta, elas ganhem novos valores, para que as coisas ao nosso redor, elas possam ser ajustadas, não enquanto a sua natureza material, mas enquanto a sua natureza espiritual, aquela que diz respeito à maneira de enxergarmos. O cristianismo não apenas nos diz a verdade, mas nos oferece a luz que precisamos para falar sobre todas as coisas que existem neste mundo. Isso explica boa parte do porquê. Isso explica porque boa parte dos alunos, principalmente cristãos que chegam na universidade, eles sabem falar tudo sobre o Evangelho. Se você perguntar numa aula de introdução à cosmovisão reformada, sobre, por exemplo, princípios como aquilo que norteia a visão reformada, como criação, queda e redenção, eles vão falar, eles sabem, eles escutam o Weber Júnior o tempo todo. Eles sabem, eles conhecem, eles entendem, eles respondem. O nosso problema com os jovens que nós formamos numa cosmovisão cristã não é discutir as verdades cristãs, eles têm conteúdo. Eles não conseguem ver a beleza das coisas através da visão de mundo cristã. Eles conseguem falar das verdades cristãs numa perspectiva cristã. Mas a pergunta é, eles conseguem conversar sobre coisas que não são puramente religiosas, mas numa visão de mundo cristã? Falar dos itens da fé cristã a partir da visão de mundo cristã parece ser uma tarefa em que a igreja, de alguma forma, tem estabelecido com um certo cuidado e uma preocupação que já tem dado mostras do seu resultado. Eles chegam conhecendo o que é a visão de mundo cristã, mas o problema é o que fazer com ela. Como enxergar as coisas à luz da visão de mundo cristã? Um teólogo e filósofo importante chamado Tomás de Aquino, num livro chamado, que é talvez a obra mais importante dele, chamada Suma de Teologia, nas questões relacionadas ao conhecimento, que são as questões de 84 e 89 da primeira parte, na questão 84, artigo 7º, o corpo do artigo, Tomás diz exatamente isso aqui. É necessário que, para conhecer, inclusive a Deus, a alma se volte para as imagens que ela mesma forma para si. Tomás não está dizendo que deveríamos olhar para imagens fora. Deveríamos procurar imagens que estão fora do nosso alcance. Não. Deveríamos, no nosso pensamento, formar imagens. Porque se não conseguimos formar imagens no nosso próprio pensamento, não conseguimos pensar. Palestras, brilhantes palestras, todas elas trabalharam com nossa imaginação. Todas elas ofereceram para a gente conceitos e ao mesmo tempo uma imagem. A última forçou inclusive você a fechar os seus olhos para imaginar. Você produzir a sua imagem. Não foi uma imagem que foi lhe dada. Não é alguém que está dizendo para você, esta imagem. Não, você produziu a imagem. Quando Tomás comenta essa natureza do conhecimento que está atrelada sempre a uma imagem, está sempre atrelada a uma metáfora, ele está comentando justamente essa frase de Agostinho,
que está no livro 10, o capítulo 6 das Confissões, que é uma pergunta muito interessante que ele faz: o que amo quando amo a Deus? Quando Agostinho se faz essa pergunta, ele está se perguntando não é pelo ser de Deus, ele está se perguntando é pelo que ele pensa quando pensa sobre Deus, o que ele imagina quando ele pensa sobre Deus, quais são as imagens que ele produz, quais os pensamentos que ele cria, quais as representações que ele desenvolve quando ele ama Deus. Ninguém consegue amar absolutamente outra pessoa sem formar imagens. Você nunca parou para pensar o quanto a gente se frustra, às vezes não com pessoas, mas com as imagens que produzimos das pessoas que amamos? Basicamente, a gente é capaz de cometer os deslizes mais terríveis com as pessoas, justamente por conta da confusão que a gente estabelece entre as imagens e as pessoas. Por exemplo, você pode imaginar, aliás, esse é um tópico quase sempre recorrente no gabinete pastoral, inclusive. Quando aquela moça diz assim: olha, pastor, eu quando quis casar, eu imaginava que ele era um príncipe, mas olha, eu casei com um ogro e eu quero devolver. Qual é o desespero? O desespero é que se tinha uma imagem, e a grande pergunta que a gente se faz é: mas peraí, você casou com o ogro ou com a imagem? A gente dá as mãos para pessoas, dá a nossa mão para uma pessoa, ou a gente dá a mão para a imagem que a gente criou de uma pessoa? Não, a gente dá a mão para a pessoa. O problema é que ninguém consegue dar a mão para alguém sem criar uma imagem de alguém. E a imagem carrega expectativas incríveis. É porque a gente faz imagens de pessoas que a gente pode ser sempre surpreendido por elas, seja para o bem, seja para o mal. Ele pode dizer: caramba, eu nunca imaginei que você pudesse fazer um negócio desse jeito. Puxa, que coisa maravilhosa, você foi incrível. Isso só acontece porque, como diz Agostinho, Deus nos trancou em nós mesmos. E a gente não consegue se relacionar com nada nesse mundo, se não for por meio das imagens que produzimos. Tente pensar sem imagens. É interessante como as imagens, elas controlam nossa mente, controlam o nosso coração. Por exemplo, da mesma forma que você faz a imagem da pessoa que você ama para se relacionar com ela, você faz a imagem da sua turma. Você, quando prepara a sua aula, você forma a imagem da sua turma. A pergunta é: a sua turma corresponde à imagem que você fez da sua turma? Algumas coisas sim, outras não, por isso pode surpreender. Uma turma pode te surpreender. E te surpreende justamente porque boa parte da nossa tentativa é, de alguma forma, acreditar que essas imagens são verdadeiras. E boa parte dessas imagens não são verdadeiras. Boa parte dessas imagens são parcialmente verdadeiras, porque elas não dão conta do todo. Às vezes elas não dizem tudo o que a gente precisa saber, mas elas são suficientes para que a gente possa se relacionar com tudo à nossa volta. Estou dizendo tudo isso porque é impossível a gente produzir qualquer coisa na área do conhecimento que não envolva imaginação. Schaeffer diz que o cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. Um cristão não deveria de forma alguma ter medo da imaginação. Não deveria, pelos perigos que a imaginação nos oferece, de estarmos nos equivocando com relação ao real, nos equivocando com relação à realidade dos fatos, e por conta disso, simplesmente negar a imaginação, simplesmente colocar a imaginação de lado. Na verdade, quando nós desprezamos a imaginação, nós desprezamos exatamente aquela fonte, aquele padrão, aquele elemento fundamental que capta a alma de pessoas em discursos. Imagine você que existe uma diferença entre a imaginação própria e a imaginação pronta. Uma coisa é a imagem que você produz quando eu começo a contar uma história para você, ou quando você lê um livro. Outra coisa bem diferente é alguém te dar uma imagem pronta.
Quando alguém te dá uma imagem pronta, simplesmente você não faz todo o processo que você precisaria fazer de imaginar. Simplesmente te deram a imagem, ela está pronta. Você não tem o esforço do pensamento, você não tem o esforço de produzir uma imagem que lhe seja própria. E isso tem implicações impressionantes no segundo desafio, que é o desafio do educador e a invasão vertical dos bárbaros. O que significa essa invasão vertical dos bárbaros? É o título de um livro do Mário Ferreira dos Santos, o primeiro filósofo brasileiro a usar o conceito de cosmovisão. Usou esse conceito na década de 60, era o primeiro a trabalhar o conceito de cosmovisão no contexto brasileiro. E ele aplica exatamente nesse livro chamado Invasão Vertical dos Bárbaros. Na década de 60 ele já estava vislumbrando tudo o que a gente está vivendo hoje. Se você ler esse livro, você vai perceber o quanto esse livro está apontando, como que anunciando tudo o que a gente está vivendo hoje, principalmente na esfera da educação. Nesse livro, Mário Ferreira dos Santos, ele faz uma distinção entre aquilo que seria a invasão vertical dos bárbaros e a invasão horizontal. A invasão horizontal é aquela que os romanos impuseram ali aos gregos quando eles tomaram suas terras, tomaram seus escravos, ocuparam espaços. O contrário acontece com os gregos, que vão dizer: olha, vocês tomaram nossas mulheres, tomaram nossos escravos, tomaram nossas terras, mas a gente tomou o que há de mais importante em vocês, a sua alma. Vocês não são mais romanos, vocês são gregos. A religião de vocês é como a nossa religião. O direito de vocês é como o nosso direito. Vocês pensam como a gente pensa. Você acha que Alexandre o Grande, quando recebeu todas as orientações dos seus mestres, inclusive Aristóteles, você acha mesmo que toda a proposta de conquistar um povo e traduzir tudo o que esse povo tem na sua própria cultura para o grego, obrigando esse povo a pensar o que eles creem, não na língua deles, mas na língua grega, era à toa? Não. Porque o poder da palavra, o poder que a palavra exerce na produção da imaginação, ele é extremamente relevante. A palavra tem o poder de circunscrever as imagens, de circunscrever possibilidades, de abrir ou fechar possibilidades. Então, o que Mário Ferreira dos Santos notou sobre o Brasil? Ele notou uma coisa curiosa, ele diz: o barbarismo vertical, que é esse barbarismo que atua na mente, que é a barbárie ocupando a mente das pessoas, destoando as pessoas da beleza, da verdade, da justiça, roubando das pessoas a beleza e fazendo com que as pessoas num baile de máscara troquem exatamente os padrões, invertam os valores e não consigam mais reconhecer valores supremos. Sejam presas de um niilismo que cada vez mais coloca em xeque padrões, coloca em xeque exatamente aqueles limites do pensamento e limites também da ação. Lá pelas tantas ele diz: o barbarismo vertical processa uma supervalorização do visual, de modo que os espetáculos são mais organizados para os olhos do que para os ouvidos. Então nós estamos mais acostumados a ver, estamos muito mais acostumados a observar imagens. Estamos cada vez menos acostumados com texto, cada vez menos acostumados com a palavra. Quantos e quantos de vocês não reclamam dos textos dos seus alunos? Quantos e quantos professores universitários não estão desesperados? Olha, eu não quero nem trabalho, não vou nem pedir trabalho, vamos fazer uma prova só com a alternativa X. Marca X, V e F, porque quando você pede um trabalho é um show de horrores. Você fala: o que aconteceu? O que aconteceu com a palavra? Isso tem implicações enormes para você, se você é um cristão. Você é o povo do livro, e sem o livro, a tua ferramenta mais poderosa para a educação estará fadada a limitações terríveis. Então, simplesmente vamos trocando as palavras pelas imagens,
porque achamos que as imagens elas são mais importantes, são mais interessantes, elas vão atrair mais. É o tal do PowerPoint, que no final da aula todo aluno pede: professor, tem PowerPoint, você pode liberar o PowerPoint para a gente estudar para a prova? No final das contas não estuda nada, só quer lá ver a figurinha, achei legal a imagem, muito legal. Não é bárbara a equilibrada acentuação da palavra e da imagem. Então preste atenção, Mário Ferreira dos Santos não está dizendo assim, vamos criar um processo contra a imagem. Ele não está aqui beirando a iconoclastia, dizendo, vamos dizer, sei lá, provocar aqui uma espécie de revolta contra todo o processo de educação que envolva imagens. Não. Ele não está falando aqui da negação da imagem. O que ele está dizendo é que estamos sob a supervalorização da imagem, em detrimento da palavra. Valorizamos mais a imagem do que a palavra. Valorizamos mais a imagem pronta do que uma palavra que vai forçar o aluno a pensar. A grande pergunta é: por que a gente escolhe as imagens? Porque para usar a palavra tem que pensar. O problema não é muitas vezes os nossos alunos, não está nos nossos alunos. Está exatamente porque desistimos de trabalhar a nossa própria alma. Somos vazios. Nosso discurso é vazio de beleza. É vazio de profundidade. É vazio de riqueza. Então, qualquer pessoa que tenha um mínimo de riqueza, de beleza no seu discurso, vai atrair aqueles seres humanos que foram criados por Deus com fome de beleza, verdade e justiça. Tudo aquilo que Deus é. Mas basta alguém ser apenas uma sombra dessa beleza, verdade e justiça que Deus é, e as pessoas se prostram. Muitos e muitos de nós simplesmente desistimos do trabalho da formação espiritual, da nossa formação espiritual. Quantos e quantos não gostariam de dar uma excelente aula? Quantos e quantos não gostariam de, terminando a sua aula, ouvir de um aluno dizendo: professor, a sua aula hoje foi incrível. Não só porque eu aprendi isso, porque mudou minha vida, deu significado, eu vi coisas que eu não estava percebendo. Isso demanda trabalho. Certa vez, eu lembro sempre dessa fala do Dr. Shedd, quando ele disse que numa ocasião, depois de ouvir uma palestra do John Stott, foi franqueada um momento de perguntas e respostas, e um dos que estavam ali perguntaram: Dr. John Stott, como o senhor faz para dar palestras tão incríveis, tão emocionantes? Acho que o senhor deve orar muito, né? Ele falou: não oro não, é work, work and work. Trabalho, trabalho e trabalho. Muitas vezes a gente não consegue perceber o quanto boa parte do nosso trabalho ele funciona num outro registro. Não no registro da matéria que tem que ser dada, mas no sujeito que vai lidar com essa matéria que vai ser dada. O problema não é a matéria. O problema é quem põe a mão na matéria. O texto pode ser o mais maravilhoso do mundo. O texto pode ser o texto mais incrível do mundo. Se você for vazio, o texto vai continuar vazio. Muita gente acha que é uma questão de técnica de interpretação de texto, conhecimento gramatical. Não. É riqueza de espírito. A gente está falando de riqueza da alma. O que a gente está falando é de pobreza de alma. Estamos perdendo o campo não porque não temos a verdade. Temos a verdade, mas somos pobres. Esse é o nosso problema. Não é que nós não temos a verdade, temos a verdade. E temos a maior e mais importante verdade que todas as ciências precisam. Mas somos pobres. E essa pobreza, ela reflete exatamente a angústia de muitos dos nossos jovens da igreja que de repente entram na universidade e perdem o brilho, perdem aquele momento em que eles
receberam aquela mensagem poderosa do Evangelho, mas simplesmente ela escapa, a beleza daquilo escapa, porque simplesmente a gente dá qualquer aula, simplesmente a gente não tem mais o compromisso com aquele exercício da excelência que começa primeiro com quem você é. Num livro chamado Experimento Literário, o Lewis diz que a única possibilidade de resolvermos a questão daquilo que, por exemplo, Mário Ferreira dos Santos chama de barbárie vertical, é a capacidade de ler livros com o seu próprio pensamento. É muito interessante como pessoas acreditam que é a quantidade de leituras de livros que vão fazer, não é? Que é essa quantidade que vai de alguma forma fazer com que pessoas possam ser cada vez mais eruditas, mais profundas. E a gente acha que, vou lendo esse livro, Tico, li esse Tico, eu já li esse, 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 não leio mais, e pronto. Como se fosse uma coisa que não é um chip que eu vou, descarrego aqui, ok. Ele vai fazer a diferença entre aquele que seria o leitor literariamente iletrado e o leitor literariamente letrado. O que hoje aqui eu estou chamando de educador literariamente letrado e educador literariamente iletrado. Os dois leem. Só que um encontra um livro e diz, não, esse livro é maravilhoso e eu vou ler ele não só uma, mas vou ler 2, vou ler 3, vou ler 4. Não, esse aqui também é muito bom. Ele não é uma leitura que simplesmente provoca na gente uma espécie de, esse eu já li, simplesmente como um checklist do tipo, não, esse eu já passei, eu já sei do que se trata. Não. É alguém que sabe o poder que as palavras têm. É alguém que sabe que livros têm uma capacidade de transformar e de influenciar poderosamente pessoas. De que um livro pode ser capaz de uma crise espiritual profunda na vida de um jovem da sua igreja. E muitas das vezes, o que a gente mais encontra, aqui a gente vai às vezes conversar com algum aluno ou outro, eu fui falar com o meu pastor mandou orar. É notório que a nossa maior crise hoje é uma crise de pobreza, uma pobreza com relação à curiosidade da vida, à curiosidade das coisas. Sabe por quê? A gente acha que só há beleza na visão de mundo, quando essa visão de mundo cristã diz respeito a olhar para as coisas que são religiosas do ponto de vista estritamente formal, como por exemplo a leitura da Escritura ou a leitura da doutrina. Mas a gente não para pensar o quanto a visão cristã de mundo faz a gente olhar o mundo com outros olhos e faz a gente admirar a beleza de Deus, a criação dele, de uma maneira diversificada. E esse talvez seja a nossa maior dificuldade. Sabemos conversar sobre vários assuntos que são, do ponto de vista do campo semântico da discussão cristã, com uma visão cristã de mundo, mas quando a gente extrapola os limites desse objeto de análise e a gente passa a analisar outras coisas, simplesmente a gente muda ou a visão de mundo ou simplesmente suspende essa visão de mundo como se ela não pudesse oferecer beleza, atração. Isso reflete uma situação não só de pobreza, mas de cansaço. Cansaço da palavra. Porque a palavra ela exige trabalho em si mesmo. Ela exige esse enriquecimento da sua alma, do seu espírito, com leituras que não são simplesmente leituras para mas leituras para entender, para compreender, para pensar o quanto elas desafiam, o quanto elas precisam de respostas e o quanto as Escrituras precisam ser usadas nesses momentos em que estamos numa batalha pela alma das pessoas. Não existe mente neutra, não existe. Deus fez a mente de todos os seres, inclusive dos anjos. Não existe mente que seja neutra e que seja absolutamente livre. Toda mente é escrava. Ou ela é serva de Deus, ou ela é serva de qualquer outra coisa. O que ela não pode nunca é ser senhora de si. Ou a nossa mente é controlada pela visão de mundo cristão, ela é controlada por qualquer outra coisa. E essa natureza da mente é que nos coloca debaixo do grande desafio. O desafio
todo o uso da palavra e o cansaço que a gente tem com a palavra. E por que eu estou dizendo isso? Porque boa parte do cansaço da palavra, ele acaba hoje se tornando uma espécie de mudança de foco no ensino pela palavra criadora, pela palavra que dá significado à vida, pela palavra que faz alguém de repente, como ela tem um insight interessante para várias coisas. Mas faz a gente tirar, olhar a palavra e faz a gente olhar para o engajamento social. Deixa eu dar um exemplo para isso, um exemplo que não é da nossa casa, digamos assim, nesses termos, do que a gente costuma estudar, mas ele é muito interessante. É um poema da Adélia Prado, que se chama Ela Ficou Cansado. Eu queria que você prestasse atenção nas partes desse poema. Ela diz assim: pois, como se ela já estivesse conversando com Deus, e agora está dizendo as razões da insatisfação dela. Então ela está dizendo: pois não quero mais ser teu arauto. Já que todos têm voz, por que só eu devo tomar navios de rota que não escolhi? Por que não gritas tu mesmo a miraculosa dama dos teares, já que a tua voz reboa nos quatro cantos do mundo? Tudo proibido na terra e insiste em pregar, quer dizer, encaixar viajantes de porta em porta cavalo. Olha aqui, cidadão, repara que o canivete passa faca completo. É um vendedor. O que o vendedor fala? Está cansada. Usa a palavra. Diz na cozinha. Nem vendedor que usa a palavra, não é? Para convencer, usa a retórica para convencer aqueles que estão diante dele. Nem escrivão que trabalha na escrita. E deixa bom. Ou seja, a ideia, eu não quero mais lidar com o pensamento. Não quero lidar mais com as palavras. Eu quero lidar com a ação. Esse discurso é poderoso nos nossos dias. É o discurso que vai atrair uma enormidade de jovens que é de curso, que é grande. Em vez de ficar falando blá, 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 formando. Você não sabe.
políticos. Cansaço da palavra. Não acreditam que a palavra é suficiente e poderosa para transformar uma pessoa, para dar significado para alguém, para dar orientação para a vida de alguém. Aí naturalmente você deve estar perguntando, mas Jonas, o que tudo isso implica para o ensino? Isso nos leva à resposta, em primeiro lugar, que o poema vai dar na fala de Deus para Adélia, que é Deus respondendo a Adélia, dizendo assim: filha, diz-me o Senhor, eu só como palavras. Porque você quer oferecer para a glória de Deus o pão, sendo que a glória de Deus, tal como ela descreve nesse poema, seria a palavra. Isso nos leva ao quarto e último ponto, e com ele a gente encerra, que é o educador e o ensino dos valores supremos. Na verdade, você deve estar perguntando assim: tá, palavra importante, já falou 30 mil vezes, já falou que a imaginação como um ato próprio do indivíduo é importante, eu já entendi isso muito bem. Você falou que a gente tem que usar a palavra para despertar o significado das pessoas, dos nossos alunos. Tudo bem, a pergunta é por quê? Por causa disso aqui, ó. É um trecho deste livro aqui. Como é? Já ouviram falar nesse livro? Como é? Alguém já leu esse livro? Alguém conhece esse livro? Samuel Beckett, pai do teatro do absurdo, Prêmio Nobel de Literatura, 1969. Pai do absurdo, teatro do absurdo. Talvez alguns aqui devam ter assistido a peça A Espera de Godot. É isso aí, é desse autor. Esse é um trecho deste livro, como é. Tudo isso o tempo que leva para dizer tudo isso, minha voz, uma voz minha, não como aquela, mais fraca, menos clara, mas o teor. E de volta a Pim, onde abandonado, parte 2, ela ainda pode terminar, ela deve terminar, é melhor. Só falta 1/3, 2/5, então parte 3, deixando só a parte 3, claro? Como assim você não entendeu? Se eu dissesse para você que essas 300 páginas são assim, do começo ao fim. Eu li isso aqui. 300 páginas, assim. Não é possível, isso aqui tem que fazer sentido. Tem que ter um significado nisso aqui. Tem que ter alguma razão de ser isso aqui. Como é que uma pessoa, Nobel de Literatura, fica até animado para escrever alguma coisa? Isso aqui é um encorajamento. Você fala assim, puxa, depois disso aqui, isso aqui é... vou escrever. Mas é intrigante esse livro. Ele é intrigante por várias razões. A primeira delas é por que alguém escreveria um livro assim? Por que alguém vai escrever um livro que não faz sentido do começo ao fim? E isso perturba. A gente quer descobrir o porquê que o indivíduo vai fazer uma façanha dessa, né? O pior de tudo é quando você escolhe esse texto, distribui numa sala de aula, por exemplo, divide em grupo e fala para as pessoas daquelas seus alunos, para eles no final discutirem, né, e explicarem. E tem gente que explica. Tem gente que traduz. Isso é tradução. Isso é uma tradução. Aí você se pergunta, bom, mas por que isso? Jacques Derrida escreveu um livro chamado Gramatologia. E esse livro, ele diz que o Ocidente é marcado por um tropismo, uma inclinação. E que inclinação é essa? Inclinação para o sentido, uma inclinação para o significado. Ou seja, todo ocidental na perspectiva dele, todo ocidental é inclinado a um significado. E isso mostra o quanto a gente é escravo do significado e a gente fica perturbado com o significado. Isso explica por que a gente lê um texto como esse e fica perguntando, não é possível, isso tem que fazer sentido, não pode ser um absurdo. Temos dificuldades com o absurdo, temos que entender, por isso que as pessoas querem saber por que da tragédia, por que do mal, por que do sofrimento, por que das situações difíceis, por que as coisas não se encaixam, por que uma coisa não funciona, por que a outra funciona, como assim eu apliquei a mesma metodologia, esse aqui morreu e esse aqui foi salvo, como assim, como sobreviveu, como isso se explica?
essa mania que a gente tem de significado. Então ele tenta mostrar o quanto essa mania que a gente tem de significado, de sentido, faz a gente sofrer. De que se a gente abandonasse essa mania de significado, essa mania de querer entender o significado das coisas, a gente poderia ser mais feliz. E o Beckett levou a sério. E resolveu escrever um livro para desafiar você e a mim e qualquer leitor com essa mania de querer encontrar um significado em algo. Então a ideia é a seguinte: você é capaz de ler um livro do começo ao fim sem querer entendê-lo, porque você é capaz de viver uma vida que é um grande absurdo, que não faz o menor sentido. E se a vida não faz o menor sentido, se tudo é um grande absurdo, e você consegue, portanto, mesmo assim continuar vivendo, ora, você vai conseguir também ler um livro que é como a vida, sem o menor sentido, que do começo ao fim não faz o menor sentido. Por que não ler um livro que não faz sentido do começo ao fim? Aí você pergunta pro Beckett, mas isso, como assim? Você acredita que a vida não tem sentido? Ele vai dizer nisso, a vida não tem o menor sentido, não faz o menor sentido. Então imagine agora na mesa, Derrida conversando com Beckett. E então, depois do Beckett falar tudo isso, falar: olha, eu não acredito em nada, a vida é um grande absurdo, nada faz sentido. Não existem valores supremos, não existe o certo e errado, não existe o belo e o feio, tudo é uma questão de ponto de vista, e não existe um valor supremo, não existe um significado último para as coisas, ponto final. A vida é um grande absurdo, nada faz sentido. Então, imagino Derrida olhando para ele, dizendo assim: faz sentido isso que você acabou de dizer? E eu fico imaginando a tela azul no Beckett agora, né? Ele: Então Derrida olha para ele e diz assim: mas é disso que eu estou falando. A tentativa de transformar o mundo num absurdo, porque nada faz sentido, só prova o quanto ainda buscamos o sentido nas coisas. O quanto ainda estamos presos, todos nós, ao significado. A pergunta do Derrida é: quem pode nos fazer driblar desse tropismo, dessa inclinação para o significado? A pergunta do Derrida poderia ser entendida como a pergunta de todo filho de Adão: como transgredir? Como criar o mundo do meu jeito? Como encarar o mundo na minha perspectiva e ela prevalecer? Um grande desafio, portanto, não é simplesmente a gente olhar para algo que a gente diz: não faz sentido, eu não consigo entender, dar de ombros e seguir a vida, mas é buscar até o fim entender o significado das coisas. E se existe algo que dá significado a tudo à nossa volta, é o cristianismo, é o Evangelho. Sem o Evangelho, a gente não tem valores supremos. E todas as pessoas, quaisquer que sejam, mesmo Beckett, precisa de uma tábua de valores. Dizem que, não sei se é uma lenda ou não, mas dizem que Dinamene, que era a esposa de Camões, junto com Camões e Camões munido dos manuscritos de Lusíadas, singrava os mares aí com esse navio até que ele afundou. E aí Camões se viu numa situação limite. Ele tinha que escolher entre salvar Dinamene e salvar os manuscritos do Lusíadas. O que você acha que ele salvou? A pergunta é: por que ele salvou os Lusíadas? Por que ele salvou um livro e não um ser humano? Sua mulher, que supostamente a gente achava que amava, pelo menos até aquele momento. A pergunta é: por quê? Aqui não está em jogo necessariamente um juízo de valor se o que ele fez é certo ou errado. Eu queria só chamar a sua atenção para o fato de que ele só fez essa escolha numa situação limite, porque ele tinha uma tábua de valores. Todos os nossos alunos, assim como nós, enfrentamos situações limites. E toda situação limite exige uma decisão. E toda decisão pressupõe uma tábua de valores. Por isso não existe absolutamente discursos neutros.
os discursos que enfeitiçaram nossos filhos, que seduziram nossos filhos, não só nossos filhos, seduziram também outros professores ditos cristãos, mas que a mente já não é mais cristã. E como se não bastasse lutarmos contra o secularismo, que por natureza é anticristão. Não estou dizendo que ele é antirreligioso. Eu não disse que o secularismo é antirreligioso. O secularismo não é meramente antirreligioso, ele é sobretudo anticristão. O secularismo não faz cócegas no islamismo. Não tem, por exemplo, se você for estudar numa universidade alemã como Colônia, ou lá no Thomas Institute, o terceiro andar dedicado à filosofia medieval do século XII e XIII, o andar de cima é o andar dos averroístas, o andar de toda a tradução que está sendo feita hoje das obras dos filósofos e teólogos árabes. Todos eles. A questão toda que toca lá para eles nunca é a questão do secularismo. A de baixo, toda hora o tema é secularismo. O de cima, o que é secularismo? O secularismo não ameaça. O secularismo ameaça o cristianismo. E ameaça o cristianismo porque vê o cristianismo como seu opositor. Lutamos contra uma maneira de pensar que já é contrária ao cristianismo. E além disso, lutamos também contra aqueles que tiveram a mente cristã, mas estão enfeitiçados, estão encantados com o secularismo e com a mentalidade secularizada. Imagine que o nosso maior desafio, às vezes, poderia ser simplesmente oferecer mais uma imagem. Mas e se a gente tivesse que dar um passo atrás? E se eu dissesse para você que talvez, se você der uma outra imagem, não vai funcionar? Porque eles mesmos não estão usando imagens. Se eu disser para você que quando você der uma imagem, eles sempre vão dar um discurso, um bom discurso. Do que adianta você oferecer uma imagem, se você também não tem um bom discurso? A pergunta é, por que eu preciso de um bom discurso? Primeiro, porque somos logocêntricos. Logocêntricos, centrados no logos. Derrida tem razão. O problema é que o logos dele não é o nosso logos. O nosso logos é Cristo, a palavra de Deus encarnada, que expressa a natureza e o ser de Deus de forma cabal, verdadeira e última, e com base nele construímos tudo o que pensamos, meditamos, contemplamos, analisamos e refletimos. Não é só logocêntrico, mas é axiológico, ou seja, da natureza da ciência que estuda os valores, que se preocupa em saber por que uma coisa vale mais do que outra, por que vale a pena se sacrificar ao invés de ser feliz por alguns instantes. Porque todos os seres humanos se inclinam para um significado último, e esse significado último está sempre escondido na palavra que é Cristo, na palavra que faz com que Cristo seja essa luz que ilumina tudo ao nosso redor, que nos torna como holofotes. Um professor é como um holofote. Holofotes não trazem luz sobre si mesmo. Os holofotes estão preocupados com aquilo que chamou a atenção deles, aquilo que capturou a mente deles. Por isso a minha única pergunta para você nessa tarde é: o que encanta a sua mente? Tua mente está sob o feitiço do secularismo, ou ela está encantada com Cristo crucificado na cruz, representando ali o começo e o recomeço de toda a obra de Cristo, que se estende até os nossos dias? Deixo então, para esse ponto de chegada, uma paráfrase de João Calvino. Se a escola cristã tiver esse tipo de artista, esse artesão da palavra, esse artista da palavra, esse artista do discurso,
Esse artista que não vai entrar numa sala de aula e simplesmente despejar conteúdos, mas vai preparar, vai se preocupar com a fala, vai se preocupar com o discurso, vai se preocupar com todos os detalhes, porque uma aula pode ser suficiente para encantar uma pessoa pelo Evangelho, pela ideia que você está fazendo, de tudo aquilo que está sendo anunciado, pela tua mentalidade servil ao Evangelho. Se a escola cristã tiver esse tipo de artista, ela não precisará de madeira nem de pedra. Ela não precisará de representações sem vida. E na realidade não precisará mais de imagem alguma. Porque o que ela mais tem de importante está ali, naquela sala de aula, quando você abre a sua boca. É a tua riqueza, é o teu tesouro que vai atrair os seus alunos. E a pergunta é: onde está o teu tesouro? Muito obrigado, meus irmãos.